A paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom poder estar com os irmãos aqui nessa noite, congraçando e congratulando as bênçãos de Deus ao longo desses 24 anos de existência desse ministério. Nós louvamos a Deus porque Deus tem cumprido a sua palavra, não é? Deus tem feito coisas maravilhosas para que esta igreja chegasse até aqui. E eu só tenho a louvar a Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quantas coisas aconteceram ao longo desses 24 anos, né, pastor Fantino? Quantos processos essa igreja passou, quantas vezes o inimigo investiu para que ela fosse derrotada, destruída, mas a igreja avança e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, você que está aqui, que faz parte da membresia da igreja, ou que um dia já fez, mas que faz parte da história da igreja, eu que, por bondade de Deus, fui um dos pregadores, bem como minha esposa, ao longo desses anos, fazemos parte, pequeníssima, mas fazemos parte da história desta igreja, somos todos vencedores. Hoje nós estamos aqui para glorificar a Deus pelas inúmeras vitórias. E é possível que talvez hoje você esteja passando por uma situação bastante difícil e constrangedora, mas essa noite também é uma noite inspiradora, uma noite de renovação de lembranças, da grandeza de Deus sobre a tua vida, do que Deus representa para você, porque apesar das circunstâncias presentes, Deus a fez vencedora, Deus o fez vencedor, Deus tornou a cada um de nós triunfante mediante a todas as circunstâncias. E o mesmo Deus que agiu ontem, no passado recente, Ele continua agindo hoje e agirá amanhã e constantemente, porque Ele não muda, não é? Ele não muda. Então você tem motivos de sobra para oferecer a Deus a sua gratidão, o seu louvor, a sua honra, em todos os aspectos sentidos. Por mais que as circunstâncias elas não favoreçam você a dar um sorriso daquele mais inspirado, mais voluntário, né? Mais espontâneo, mas Deus nessa noite ainda vai dar a você a porção de alegria que você precisa. Haja vista que a Bíblia diz no Salmo de número 16, no verso de número 11, far-me-ás ver a vereda da vida, à tua direita há delícias perpetuamente, e na tua presença há abundância de alegria. Quantos estão na presença de Deus aqui? Então Deus vai encher o teu coração de alegria, vai transbordar o teu coração de alegria, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia, e nada pode impedir dele receber o que ele merece, a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Então aplauda Ele mais uma vez. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Romanos capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo de número 33, a versão que eu tenho em mãos é Nova Versão Internacional. Então lemos a palavra de Deus, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Agora abra a sua Bíblia comigo, Salmo de número 145. Aleluias. Versículos 1 a 3.
Salmo de número 145, versículos de 1 a 3. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Ei, crente bom de ler Bíblia, hein? Aleluia. Diz assim o texto: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, é digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Sua grandeza não tem limites. Queridos irmãos, o texto em questão de Romanos, nós observamos o apóstolo Paulo dizendo que a fonte de toda a existência, de toda sustentação e, obviamente, a referência de toda a vida está no Senhor, está em Deus. E, haja vista aqui, ele coloca para toda a igreja algo que é de suma importância. Se nós somos o que somos, somos porque Ele é e quis que nós fôssemos também. Se nós estamos onde estamos, estamos porque Ele está conosco, está trabalhando em nós e por nós. E aqui ele declara no versículo 36 o seguinte: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja dada a glória para sempre. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, ele encoraja a igreja a louvar a Deus, a louvar ao Senhor por depender dele. E dentro desse versículo foi extraído o propósito para esta festa. E o propósito é que no segundo ponto do versículo 36, é por Ele. A expressão por Ele me fez, ao meditar nesse texto, fazer uma pergunta: quem é Ele? Se eu vivo dele, por Ele e para Ele, quem Ele é? Pergunta para quem está do teu lado: você conhece o seu Deus? Se alguém perguntasse para você nessa noite qual é o tamanho do teu Deus, o que você diria? Nessa noite, nós estamos aqui sendo inquiridos pelo Espírito de Deus a louvar a Deus sobre todas as coisas pela sua grandeza. Porque nós estamos aqui por Ele. Consideramos a amizade uns dos outros, consideramos o carinho uns dos outros, mas nós estamos aqui por Ele. Tenho um carinho, um respeito grande pelo pastor Fantini, mas eu estou aqui por Ele. Então quem é Ele? O que é que eu vi aqui para fazer para Ele? O que é que Ele merece de mim? Ou o que é que eu vou, de fato, honrar pertinente a Ele, aquilo que só é dele, aquilo que o traz na minha memória como alguém digno de toda a minha reverência. Quem é Ele? É possível que, ao longo da sua trajetória cristã, você não parou para pensar quem é Ele. Você não parou para pensar qual é, de fato, os atributos desse Deus de quem você pertence, de quem você é conduzido, de quem você é sustentado. E aqui nós estamos nesta noite por Ele. E quem é Ele? Então, o salmista nos mostra aqui no Salmo 145 o seguinte: que nós devemos louvá-lo pela sua grandeza.
Então, para resumir quem é ele, o salmista diz que ele é grande e a sua grandeza não tem limites. Então eu te faço uma pergunta: como é que você identifica alguém que é digno de ser uma referência para você, dizendo este é um grande homem, esta é uma grande mulher? Diz um ditado, e esse eu trago para o lado natural cristão, pelos conhecimentos da palavra de Deus, que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Ele está falando de estatura, esse vocabulário, esse ditado? Está falando de tamanho, de comprimento, de poder econômico, aquisitivo? Obviamente que não. Eu tenho o pastor Fantini, e eu estou falando isso aqui não é para encher a bola dele, porque ele não precisa disso. A própria história de vida dele mostra o que ele é. Eu tenho ele como um grande homem de Deus. Quando eu digo que ele é um grande homem de Deus, eu não estou dizendo por causa da estatura dele. Eu sou um pouquinho mais alto que ele, né? Sou um pouquinho mais alto que o pastor Fantini. A queda é maior. Então, quando eu estou falando que ele é um grande homem de Deus e eu tenho como uma referência para o meu ministério, porque eu tenho que buscar referências, não é? Eu tenho que buscar referências. Então, eu estou falando dos seus valores, das suas virtudes. Eu estou falando de coisas que o tornaram esse homem tão bem-sucedido no ministério, que o tornaram esse homem tão bem-sucedido quanto a família, que o tornaram esse homem tão bem-sucedido como um cidadão comum, que o tornaram esse homem tão bem-sucedido com tudo aquilo que ele faz. Então, os valores que o trazem, que o conduzem pela vida, é que o torna esse grande homem de Deus. Aí, então, eu te faço uma pergunta. Quando o salmista tem em mente dizer que a grandeza de Deus é insondável em alguns textos, que a grandeza de Deus não tem limite, sobre o que ele está dizendo? Obviamente, ele não está dizendo sobre a aparência, porque eu te pergunto, você vê alguma imagem pendurada em algum lugar aqui? Ele não tem aparência. Você vê alguma cor definida, dizendo essa é a cor de Deus? Obviamente que não. Então, nós não estamos falando de algo aparente, mas nós estamos falando de valores, nós estamos falando de atributos, de coisas que refletem a eternidade em cada um de nós. Em cada um de nós. E nós sabemos, meus irmãos, que pela aparência muito se engana. Não é? E muito nós nos deixamos enganar. Pela aparência. Tá certo? Nós nos deixamos enganar. Se fosse pela aparência, talvez eu não estaria aqui hoje para poder falar alguma coisa da parte de Deus para você. Se fosse pela aparência, talvez você não tivesse a posição que você tem dentro da sociedade, exercendo a sua devida influência, na sua área profissional, no seio da sua família. Talvez pela aparência, nenhum de nós chegaríamos à metade daquilo que nós já chegamos, daquilo que nós já ultrapassamos. Se nós observarmos a história e ver os grandes homens de Deus que deixaram a sua referência para nós como igreja, tem um homem que, dentro da sua história, ele não tinha uma aparência muito agradável. Ele não tinha uma aparência que hoje seria aceitável para as melhores campanhas e melhores marcas a serem propagadas. A história diz que a aparência dele era uma aparência conservada pela tradição, como um homem de pequena estatura, nada contra, pastor. Calvo, tendo pernas tortas, forte, de sobrancelha cerrada, com o nariz ligeiramente pronunciado e cheio de encanto. Quem era esse homem? Quem sabe? Levanta a mão. Esse homem era Paulo, o grande apóstolo da igreja. A sua aparência não encantava ninguém. A sua aparência não atraía atenção, mas aonde esse homem colocava os pés, os valores com os quais ele era conduzido, transformava todo o ambiente.
A grandeza desse homem estava na forma com que ele se pronunciava ao povo. Era com uma autoridade que não era própria do ser humano. Não era um simples orador, ele era alguém ungido por Deus, com valores que nele era colocado e externado com toda espontaneidade, coragem, para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas o apóstolo Paulo foi o grande missionário da igreja primitiva. A história de vida desse homem é uma história majestosa, cuja qual todos nós, como ministros de Deus, devemos tomar os padrões com os quais ele nos instrui à luz da palavra de Deus. Então, quando a gente fala da grandeza de um homem, da grandeza de uma mulher, nós não estamos falando de algo físico, material, palpável. Nós estamos falando de valores, algo que vem lá do profundo do coração de cada um. E aqui, então, o salmista está dizendo que nós devemos louvar a Deus pela sua grandeza. Devemos louvar a Deus pela sua grandeza. Então, eu perguntei para mim mesmo, por ele quem? Deus. E quem é esse Deus? É o Deus grande. E aonde é que revela a sua grandeza? Então, eu comecei a meditar na palavra de Deus e encontrei pelo menos 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero compartilhar com você pelo menos 3 atributos da grandeza de Deus. E eu não poderia começar senão pela sua própria existência. O nosso Deus é grande e digno de ser louvado nessa noite, que é a fonte da existência dessa igreja, pela sua própria existência. A Bíblia diz no Salmo de número 115, começando o salmista a dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. E aí, então, o salmista, ele começa a dizer, porque os deuses das nações vizinhas, eles são adorados, mas eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Eles têm mãos, mas não podem estendê-la para ajudar aquele que clama por ele. Eles têm pés, mas não podem se levantar para ir ao encontro dos seus adoradores. Então veja só, o salmista, ele tem em mente que a grandeza de Deus não está restrita a uma imagem. Então deixa eu te dizer uma coisa, você pode dar glória a Deus de fato, porque a tua fé, ela não é uma fé baseada na imagem que alguém formou na sua frente. A imagem do Deus em que nós estamos aqui adorando está sendo dia a dia sendo restaurada em você, no seu coração, na sua vida. Por isso, por Ele é que nós vivemos, por Ele é que nós existimos. E a existência desse Deus é a grandeza que revela, porque nós devemos reconhecê-lo em todos os aspectos e sentidos. Nós não estamos enganados quanto à nossa fé, porque nós não temos aqui uma camiseta com uma estampa de um rosto piedoso, dizendo, esse é o meu Deus. Nós não temos uma fitinha no braço dizendo, Ele está comigo. Nós não temos uma imagem qualquer pendurada em qualquer lugar desse templo para dizer, é a Ele que eu devo reverenciar. Mas eu sinto a presença dEle aqui. Eu não vejo Ele, mas eu sinto Ele. O calor dEle é latente em nossos corações. A presença dEle me faz quebrantar-me. A presença dEle me faz alegrar a alma quando em meio às tribulações não sei o que fazer, e Ele diz para mim e para você, calma filho, eu estou contigo, não temas. Quem já sentiu a presença dEle aqui? Oh glória. Se você não sentiu, ainda tem chance de você sentir. Ainda tem chance, porque Ele está em nosso meio. Então, a sua existência revela a sua grandeza. Quando o apóstolo Paulo, ele, lá no Areópago, ele começa a pregar
aqueles místicos, aqueles religiosos contumazes. Ele começa a pregar para eles sobre o Deus desconhecido. Porque dentro da tradição, os romanos e os adoradores, de um modo geral, os gregos, eles gostavam de manipular os seus deuses. Por isso era dado nome aos seus deuses. E por isso era dado o tamanho, a cor, a fisionomia, era dado, enfim, todo e qualquer tipo de imagem que vinha na cabeça do homem. E aquela imagem era manipulada pelo seu adorador. Então, para cada problema, havia uma imagem. Para cada problema, havia um Deus. Para cada problema, havia um altar a um certo Deus que fazia alguma coisa. Existe Deus para casamento, existe Deus para causas impossíveis, existe Deus para tanto tipo de situação. Existe ou não existe? Já ouviram dizer, né? Na mente do povo é assim. Eles manipulam. Tem um Deus aí, casamenteiro, que se ele começar a demorar demais, viram ele de ponta cabeça dentro de um copo d'água. Já pensou? Vai morrer afogado? Então eu te pergunto, que Deus é esse, gente? É o seu Deus? Por que não é o seu Deus? Porque o seu Deus não é manipulável. O seu Deus não é fruto da sua imaginação. O seu Deus não é um Deus palpável. Existem deuses que têm tamanhos fenomenais, extraordinários. Tem um Deus lá no Rio de Janeiro, que ele é uma das 7 maravilhas do mundo atual. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, mas ele não pode fazer nada. Nada. Pode ser uma das 7 maravilhas do mundo, mas jamais ele poderá salvar alguém. Jamais ele poderá entrar na casa de alguém e dar um conselho para uma família que está sendo destruída. Jamais ele poderá entrar naquelas favelas onde as brigas, as dificuldades com a criminalidade estão acontecendo e dizer, eu quero que pare com tudo isso aqui, eu quero que vocês se rendam a mim. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Mas o nosso Deus é um Deus que existe de uma maneira extraordinária. Como é que ele revela a sua existência? Isaías capítulo 43, versículo 13, parte A. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O eu sou está aqui. Por ele é que você está aqui. Nós estamos aqui porque ele é grande. E a sua grandeza é tão, mas tão grande que ninguém pode dar dimensão a ela. Ninguém. Os deuses criados pelos homens têm dimensão. Eu viajei muito para o sul de Minas pregando a palavra de Deus. E vira e mexe numa estrada ou outra, lá você vê uma casinha, uma cruzinha em cima e escrito no umbral daquela casinha, cemitério de imagem. Tem tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é jeito, pastor. Aí eu te pergunto, esse Deus perde a validade? Esse Deus embolora? Esse Deus quebra lascas? Esse Deus precisa de polimento? Esse Deus precisa de cuidados especiais para continuar com a sua estética bela? Não. Esse Deus não precisa do seu cuidado para ser o que Ele é. Ele é independente. Ele não pode ser manipulado. É por isso que o apóstolo Paulo chegou e pregou lá no Areópago, dizendo que o Deus desconhecido era um Deus que não poderia ser manipulado. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui porque é Ele quem comanda a nossa vida. É Ele quem manda na nossa história. O inimigo das nossas almas
por muitas vezes intentou alguma coisa, mas assim como Jesus intercedeu por Pedro, Ele intercede por nós e diz: não toca neles não, porque eles não podem passar por isso, eles são meu, pertencem a mim, e sou eu quem cuido deles, eles vivem por mim, eles dependem de mim, são sustentados por mim. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, tenha certeza, a tua vida só é o que é, porque Ele está com você. Deus, em sua grandeza, revela-se na sua existência. Não existe Deus como o nosso Deus. Todos os outros deuses são criados. O nosso Deus foi o que tudo criou. O nosso Deus foi o que tudo criou. Ele criou você. Alguém diz que nós fomos evoluídos, mas a Bíblia diz que nós fomos criados. Dentro dessa teoria da evolução, eu pergunto para você, de tanto macaco que já foi evoluído na mente deles, existiria algum macaco ainda hoje? Vocês já viram algum macaco evoluir e se tornar um ser humano? Sim ou não? Alguém falou já? Jamais, oh glória, aleluia. Então veja só, meus irmãos, esse Deus foi quem te criou. E Ele te criou de uma maneira tão extraordinária, que a Bíblia nos diz o seguinte, que o homem não sabe como se formam os ossos no ventre da mãe. A ciência, por mais avançada que ela seja, em pleno 3º milênio, ela não consegue explicar como é que os ossos se formam no ventre da mãe. Quem é que faz isso? É esse Deus grande, soberano. Ele criou você. Para quê, pastor? Para a glória dele. Para a honra dele. Para louvor dele. Então eu te faço uma pergunta. O que é que você anda fazendo da vida? Se você diz que vive por ele, o que é que você anda fazendo da vida? Como é que você honra ele? Se você vive por ele, na família, você respeita os seus familiares. Se você vive por ele, como esposa, você é submissa ao esposo. Se você vive por ele, o esposo ama a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se você vive por ele, você, filho, obedece pai e mãe. Se você vive por ele, pai e mãe não provoca ira nos seus filhos. Se você vive por ele, para ele, dependente dele, então a tua história começa dentro da tua casa a honrar esse Deus que nós estamos servindo aqui. Então quem é esse Deus? É o Deus que existe sem que ninguém o tivesse criado. Dentro da teologia de Deus, você conhece Deus como ser incriado. Ninguém o criou. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se você acredita que Deus existe, Ele existe. Se você não acredita que Deus existe, Ele existe assim mesmo e pronto, acabou. Ele não depende do teu aval para existir. Ele não depende do teu aval para ser o que Ele é. Ele é e pronto. Ele é independente. Ele não pode ser manipulado. Então, a grandeza desse Deus não acaba por aí. Segundo ponto, a grandeza desse Deus, já que Ele não é um ser como os outros que são criados, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não pode ouvir, e assim sucessivamente, que são deuses ocos, que não têm vida em si mesmo. O nosso Deus, apesar de existir de uma maneira sobrenatural, esse é um Deus que se relaciona com o homem. Ao mesmo tempo que Ele é transcendente, que ultrapassa a capacidade da nossa mente o definir. Ele é o Deus que se revela para nós. Ele é o Deus que se relaciona conosco. Ele é o Deus que mostra para nós o quanto Ele deseja o nosso bem. Portanto, a grandeza desse Deus, em segundo aspecto, se revela no seu amor. Eu sei que tem muita gente que sofre por ser mal amado, mal amada. Eu sei que tem muita gente que
mesmo dentro do ambiente da igreja, se sente mal visto, mal quisto, mal recebido, e não vê e não percebe tanto valor em si próprio, na sua vida, na sua existência, e até chega a se conformar e se acomodar, pensando que a vida dele, a vida dela deve ser vivida nessa mediocridade mesmo, nessa mesmice mesmo, e que daí não vai passar, porque não tem tanta importância, porque é das pessoas que menos são notadas na igreja, as pessoas que menos são dotadas de capacidade para exercer qualquer tipo de função ou de ministério. São tantos ministérios nessa igreja, uma igreja extremamente bem estruturada, e aí você diz, eu não me encaixo em nenhuma dessas, e parece então que você é mais um no meio do povo e que não tem tanta importância assim, mas Deus lhe ama como você é. Não existe um Deus que te ama como você é amado por Ele. O amor dele é tão intenso, tão maravilhoso, que Ele revela para nós esse amor em dois elementos. Primeiro, misericórdia. Deus revela o seu amor em dois elementos. Primeiro elemento, misericórdia. A misericórdia de Deus é fruto do seu amor. A Bíblia nos diz que Jeremias declara: a causa de não sermos consumidos é as misericórdias do Senhor, porque ela não tem fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E aí então você pergunta, mas pastor Alex, o que isso significa para mim? Significa o que o salmista diz no Salmo 103, no versículo 10 adiante, dizendo o seguinte: Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. O que isso significa, pastor? Significa que por conta dos seus pecados, você não deveria estar aqui e nem eu. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou ontem, nos alcançou hoje. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se não fosse a misericórdia, irmão Benerval, nós não estaríamos reunidos aqui. Se não fosse a misericórdia, a Brilho Celeste não completaria 24 anos. Se não fosse a misericórdia, você não teria descido as águas nunca. Se não fosse a misericórdia, você jamais poderia viver o bem de Deus na sua vida. A misericórdia é uma ação que todos nós podemos praticar. A Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras latinas, misericórdia, miser e córdia. Miséria e cardia, que é de coração. E aí um pregador foi lá na nossa igreja e ele pregou e ele falou sobre a misericórdia e ele deu uma definição prática da palavra. Quando você ora pedindo a Deus misericórdia, você diz para Deus, olha para mim com o teu coração. Oh, que coisa linda. Coisa tremenda. Diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então ele já vai mais profundo. Então olha com o coração, Senhor. E não deixa eu passar em branco na tua presença. Olha com teu coração e muda a minha história, a minha miséria, o meu sofrimento. Ah, Senhor, tem misericórdia da minha alma. E você vai pedindo misericórdia e a misericórdia vai agindo. A misericórdia vai trabalhando. A misericórdia vai te concedendo a oportunidade de viver algo novo. A oportunidade de viver algo novo. E aí eu aprendi com a minha esposa, ela estava pregando outro dia e falou sobre a misericórdia, pastor. E ela falou assim, eu aprendi então que a misericórdia é uma nova oportunidade. Então Deus te deu uma nova oportunidade ontem, Ele está dando outra hoje. E talvez Ele te dê outra amanhã, e talvez outra depois de amanhã. Então você tem a oportunidade nesta noite de louvar o Deus único e verdadeiro, aquele que por Ele você está vivendo aqui. Então louve a Deus sobre todas as coisas. Talvez você esteja dizendo, a minha vida está na bancarrota, a minha vida está indo de mal a pior, a minha vida está um desastre só. Mas o Salmo 118, verso 24 diz, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos dele. Sabe por que Deus fez isso? É porque Ele agiu com misericórdia. Ele não considerou os seus pecados e as suas iniquidades para culpar ou para julgar você, mas Ele agiu com misericórdia, dizendo para você, eu vou te dar mais uma chance para você fazer o certo.
Só depende de você, irmão. Não adianta você querer colocar nos outros a responsabilidade de você fazer a sua parte. Se você não fez ontem, não deu glória a Deus ontem, se você não honrou a Deus ontem, se você não serviu com dignidade a Deus ontem, sirva hoje, adore hoje, glorifique hoje, bendiga-o hoje. Ontem você teve a oportunidade de se entregar para Ele, não se entregou? Essa é a nova oportunidade para você se entregar. Aí a gente aprende uma coisa na vida, olha, 3 coisas não voltam atrás. Uma palavra falada, se eu falei uma besteira, a única coisa que eu posso fazer é pedir perdão por ter falado aquilo que não devia. Uma flecha lançada, e não tem como você puxar ela de volta. Se você errou o alvo, você tem que atirar outra. E talvez você não tenha outra, e então você tem que pensar muito bem o que você vai fazer com essa flecha. Se você está numa caça e errar o alvo, pronto. Vai morrer de fome. Terceira coisa, uma oportunidade perdida. A oportunidade de ontem não é a de hoje. E a de amanhã, que talvez será de amanhã, não é a de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, aproveita. Porque talvez você não tenha outra. Porque entre o certo e o duvidoso eu fico com o certo. Eu estou aqui, eu vou adorar Ele aqui. Eu estou aqui, eu vou bendizer Ele aqui. Eu estou aqui, eu vou me entregar para Ele aqui. Eu estou aqui, eu vou me render à grandeza dEle aqui. Eu estou aqui, então é a Ele que eu vou dar toda a razão da minha vida. Toda a razão da minha vida. Faça como Maria Madalena. Jesus estava para morrer. Estava chegando os dias dele. E Maria Madalena chegou até Jesus, quebrou o vaso e derramou sobre ele o perfume. E alguns começaram a murmurar, mas que mulher doida! Que negócio é esse? Como é que ela desperdiça? Ó, irmão, derramar em Jesus é desperdício? Não se importa com a crítica dos outros. Faça a tua parte. Se você reconhece a grandeza dele, ofereça a ele o seu melhor. E aí, Jesus disse o seguinte, ela fez, foi para a minha morte. Então, ela fez antes de Jesus morrer. Então, meu irmão, antes que as coisas piorem, você tem a oportunidade de fazer agora. Faça agora. Ofereça agora. Não perca a oportunidade agora. Não é? Mas a misericórdia não transforma ninguém. A misericórdia só dá uma nova oportunidade. A misericórdia só dá uma nova oportunidade. Então, o que é o amor de Deus, que é tão grande, que é incomparável a qualquer outro tipo de amor existente no mundo? Diz uma pesquisa que o maior amor do mundo na relação entre seres humanos é qual? O amor de mãe. É o amor mais íntimo, mais forte, mais resistente. Mas a Bíblia diz que lá em Isaías 49, versos 14 em diante, Sião diz, o Senhor nos abandonou, virou as costas para nós, nos esqueceu. Aí Deus usa o profeta. Pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Era uma coisa impensada. Hoje a gente tem muita dúvida se isso de fato não acontece. Porque os noticiários estão aí. Há anos que a gente tem visto essa vergonha acontecer no nosso mundo. Mas Deus disse o seguinte, ó, ainda que o amor da mãe falhe, porém eu, Deus, nunca me esquecerei de ti, porque tu está gravado na palma das minhas mãos. Davi era tão consciente da grandeza do amor de Deus, que sabia o preconceito que ele sofria dentro da sua família por ser um garoto ruivo. Ele disse o seguinte, ainda que o meu pai e minha mãe me rejeitem, o Senhor me acolherá em seus braços. Ainda que a tua família te rejeite, ainda que a tua história possa soar mal aos ouvidos e possa ser mal vista pelas pessoas da sua parentela, da sua convivência, e as pessoas te rejeitam, as pessoas não acreditam mais em você, Deus investiu o amor dele em você, Deus investiu a graça dele sobre a tua vida. Deus não te deu esta oportunidade para você se perder. Há um amor salvador em teu favor aqui nesta noite. Salvador. Por quê? Porque o segundo elemento desse amor que dá a plenitude, a grandeza dele, que é inexplicável, é a sua graça. É a sua graça. A graça é o favor imerecido. Eu não mereço, mas ele faz questão de me dar.
Ele fez questão de te dar um grande presente. Todo amor não pode ser relevante se ele só é de palavra. É preciso haver demonstração. Sim ou não? Não adianta você ficar falando para a esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E chega na hora de demonstrar esse amor, você não dá um bombonzinho para ela, você não dá um beijinho nela, você não faz um carinho nela, você não dá um presentinho diferente para ela, você não dá aquela ofertinha abençoada para ela, você não faz nada por ela. E que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Virou encontro de casal agora, pastor. Ê, glória! Imagine só. Aí a mulher dizendo para o marido, eu te amo, meu bem. Mas esse homem cheiroso, bonito, grandão, fortão, esse é o meu xodó, eu amo você. E aí chega na hora de demonstrar o amor de fato, fazer uma comidinha diferente. Aí eu não como aquela comida, mas não tem problema, o maridão come, vai lá e aprende a fazer. Demonstra o seu amor. Minha esposa não come jiló, mas eu aprendi a comer. E ela faz para mim, pastor. Como diz o outro, da hora. Bom demais. Um monte de coisa que ela não tinha costume de fazer ou de ter para ela mesma, ela começou a fazer para mim. Porque a demonstração é que mostra se as nossas palavras são verdadeiras ou não. Você já ouviu maior declaração de amor do que essa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, porque Deus deu o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Que declaração de amor, irmão! Que declaração de amor! Quando eu entendi essa declaração, pastor, eu me derreti. No ano de 1995, no dia 5 de março, eu falei, eu tenho que me render a esse amor. Esse amor é extraordinário, porque ele agiu com misericórdia comigo, no dia de carnaval aqui na Avenida Kennedy. Eu morava no Jardim Detroit, aonde um bando de mais de 20 rapazes começou a correr atrás de mim para me espancar. E eu comecei a sair correndo, encontrei uma força onde não tinha. E eu cheguei em casa, sã e salvo. Mas eu ouvi histórias de pessoas que foram espancadas e foram para o pronto-socorro. Do nada, o diabo queria tirar a vida de muita gente. No meio do carnaval, a festa da carne. É só isso que acontece, essas desgraças mesmo. Mas uma semana depois, eu entrei pelas portas da igreja do Senhor e ouvi dizer que Ele me amava. E isso soou com uma coisa tão extraordinária aos meus ouvidos e caiu tão bem no meu coração que eu percebi. Eu nunca me senti tão bem enquanto eu estava bebendo cachaça, enquanto eu estava nas bagunças nas madrugadas, enquanto eu estava no meio do povo jogando bola, achando que eu era o bambambam, querendo ser o profissional de futebol. Eu falei, não, esse negócio é bom. Eu não precisava pagar nada. Eu não precisava gastar com nada. Eu não precisava pedir emprestado para ninguém. Ele disse, é teu, toma. É ruim ser amado, irmão? Já ouviu alguém que diz que morreu porque estava sendo amado? É lógico que existe o amor bandido, né? O amor bandido, isso não é amor de Deus. Um amor maligno. Se você não é minha, você não é de mais ninguém. Olha se tem alguém aqui hoje desse jeito, toma jeito, rapaz. Toma jeito, esse amor possessivo não é de Deus, não. Respeita a individualidade. Cada um é um ser individual. Tem gosto diferente, enxerga a vida diferente.
O importante é ter os valores e os princípios da palavra de Deus. O resto é conversa, irmão. O resto nós vamos nos adaptando, nos adequando. Então, Deus revela o seu grande amor pela sua graça. Qual é a graça? Eu não merecia receber um presente dele, mas ele me deu assim mesmo. Ele insistiu, falou, te dou, toma. Quem já recebeu esse presente aqui? Levanta a mão. Aleluia. Bem-aventurado, bem-aventurado é você, porque se apropriou desse presente. Então, pela graça de Deus, nós não merecíamos a salvação, mas Ele nos deu. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém tem o que dizer, eu mereci por receber. Mereceu nada. Mereceu nada. Lá no mundo você pode receber elogio de mérito e tudo quanto você quiser. Mas aqui dentro não, aqui é tudo por Ele. Aqui ninguém tem mérito de nada, tudo é por Ele. Você só é o que é, cristão, salvo, lavado, remido pelo sangue, por Ele. Porque se não fosse por Ele, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Não é? Então, a Bíblia nos mostra esse amor. Esse amor age em nosso favor. Jesus morreu na cruz para nos salvar, porque Deus nos amou. Deus te amou. Existe um amor tão grande como esse? Lógico que não. Existe algum outro Deus criado nesse mundo que tem amor como o nosso Deus? Não. Em último lugar, e eu termino aqui, a grandeza de Deus se revela no seu poder. Se revela no seu poder. O poder de Deus é magnífico. A Bíblia diz que ninguém pode impedir os seus planos. Ninguém. Ninguém pode impedir os seus planos. Tamanho poder que Ele tem. Quando você olha a vida de Jó foi tão complicada dentro da sua provação, que ele chegou a dizer, com as suas próprias palavras, quem dera Deus cumprisse o que deseja o meu coração. Que Ele soltasse as suas mãos e me esmagasse, esmigalhasse a minha vida, e ainda assim para mim seria um consolo. Isso foi no início da provação. Lá no final da provação, a Bíblia diz que ele falou assim, Senhor, agora bem sei que tudo Tu podes, e nenhum dos Seus planos pode ser impedido. E aí ele declara com as suas palavras, eu falei de coisa que estava além da conta de eu compreender, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. E aí a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro, e a Bíblia diz que Deus deu a ele mais 140 anos, e deu a ele os seus 10 filhos de volta, ou seja, 10 filhos outros, não é? E a Bíblia nos diz que ele conheceu os seus netos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Deus pode mudar essa história na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus, estou encerrando a mensagem. Deus pode mudar esse quadro na tua vida. Deus pode fazer algo extraordinário por você. Eu não sei a que ponto você vem viver. Eu não sei há quanto tempo você vem sofrendo. Eu não sei o que você vem pensando da vida, do seu futuro, do seu amanhã. Mas eu sei uma coisa. Deus pode te ajudar. Deus pode te ajudar. Como diz um hino do nosso irmão, já bem antigo esse hino, se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde, e dá tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E por aí vai, irmão.
vai dar tudo certo. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: vai dar tudo certo, Deus é grande. Vai dar tudo certo, Deus é poderoso. Vai dar tudo certo, Deus é amoroso. Vai dar tudo certo, meu irmão. Ninguém vai ver você frustrado, derrotado, porque no final dá tudo certo, operando Deus. Quem impedirá? Não importa as circunstâncias, não importa a amargura que os problemas causarem em sua alma, hoje Deus vai te dar alegria na alma, Ele vai consolar o teu coração, Ele vai fortalecer a tua vida, porque, meu irmão, muitas vezes nós pensamos, vai dar tudo errado, porque eu não tenho mais força, eu não tenho mais resistência, mas a Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta noite é uma noite de renovo, esta noite é uma noite de restauração, esta noite é uma noite em que Deus vai avivar a tua alma de novo, esta noite é a noite que Deus vai trazer a você um novo ânimo e vai colocar nos teus lábios um cântico novo. Tudo porque Ele é o Todo-Poderoso. Jesus declarou o seguinte: todo poder foi me dado no céu e na terra. E sabe o que Ele disse mais? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui nesta hora, Ele está com você aí, Ele está comigo aqui, Ele está em nós, Ele está agindo na nossa vida. O poder dEle está em favor da sua igreja. Do que é que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Qual é a intervenção que você precisa que Ele demonstre a você? Esta é a sua hora. Chegou o momento de você viver o milagre. Ele não é grande para Ele se ensoberbecer, Ele não precisa disso. Ele não é grande para Ele dizer para nós que nós não somos dignos de se relacionar com Ele. Pelo contrário, Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, para nós entrarmos na sala do trono, termos uma audiência única com Ele e com ousadia e fé clamarmos a Ele, pedirmos a Ele e oferecermos a Ele o nosso melhor. Essa hora é a hora de você entrar na sala do trono. Essa é a hora de você dizer: Senhor, usa o teu poder em meu favor. Talvez você entrou aqui, o seu casamento está quase a pique. Talvez o seu relacionamento com os filhos está de mal a pior. Talvez os seus filhos não conseguem mais se relacionar entre eles. Você está vivendo um conflito tremendo dentro de casa e você não sabe mais o que fazer. Clama a Ele nessa noite e diga: Pai, entra com o teu poder dentro da minha casa, dentro da minha família, no meu casamento, entre os meus filhos, entre nós, pais e filhos. Faz um milagre. Você vai ver o que Ele vai fazer. Você vai ver o que Ele vai fazer. Ele tem o socorro que você precisa. Ele tem o socorro que você precisa. Quem precisa do socorro de Deus aqui? Levanta a mão bem alto. Nesta noite Ele pode fazer por você o que por melhor boa intenção esse pregador gostaria de fazer por você e não pode fazer. Ele pode fazer por você. Você precisa crer nele. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. E que ele se torna o recompensador daquele que o busca. Você veio buscar a ele? Então ele pode recompensar a tua fé. Vai dar tudo certo, meu irmão. Vai dar tudo certo, minha irmã. Esse fim de semana vai ser diferente na tua casa. Esse fim de semana vai ser diferente no seio da tua família. Esse fim de semana Deus vai bradar do céu e vai manifestar a sua glória na terra, e você viverá o bem de Deus para a tua vida. Pessoas que já não conseguem dormir de tanto problema.
Pessoas que não conseguem nem se concentrar direito no trabalho, de tanta preocupação. Pessoas que já não têm mais a calma para lidar com os problemas e têm se comprometido, e as pessoas têm achado você arrogante, ignorante, uma pessoa que não dá para ter um relacionamento. Deus, nessa noite, está me dizendo que Ele vai trazer para você a tranquilidade que você precisa. Hoje Deus vai trazer a paz no teu coração, o equilíbrio emocional que você tanto necessita e não sabe mais aonde receber. Hoje Deus vai agir em teu favor. Você vai voltar a dormir uma noite inteira. Você vai voltar a dormir e descansar. Não é dormir porque tomou calmante, não é dormir porque tomou remédio, não é dormir porque o corpo cansou demais. É dormir para descansar. É o sono de quem tem fé em Deus, dorme tranquilo. Fazer como o salmista: deitei e dormi, porque o Senhor me fez habitar em segurança. Deus vai colocar em você segurança, para você deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Descansar. Te prepara para Deus enxugar dos teus olhos toda lágrima. Te prepara. Só depende de você crer nele agora, porque Ele vai fazer um milagre em teu favor. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar nesse momento. E você vai colocar diante de Deus: Senhor, é essa a minha causa. É essa a minha impossibilidade. Senhor, é pelo Senhor que eu estou aqui. É pelo Senhor que eu estou presente nesse culto. É pelo Senhor que eu estou aqui clamando. Então o Senhor entra com providência na minha vida. Clama a Ele pelo poder dEle. Pede para Ele entrar nesse coração. Pede para Ele entrar nessa mente. Pede para Ele fazer por você o que você não pode mais fazer pelas suas próprias palavras. Pede, porque tudo vai mudar. Comece a orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Pai, a Tua grandeza é insondável. Ela não tem limites, Pai. A Tua palavra está recheada da demonstração da Tua grandeza. O Teu amor, que lida conosco, Pai eterno e poderoso, de uma maneira atípica. Ó Deus eterno e poderoso, a Tua existência, cuja qual não nos permite manipulá-lo. Ó Pai amado e poderoso, mas que demonstra a nós o quanto dependemos de Ti, porque do Senhor é que fomos criados. Pai amado, a Tua palavra nos mostra a grandeza desse Teu poder. Por meio da Tua palavra, Senhor, o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, usada e ungida pelo Teu Espírito Santo. Pai eterno e poderoso, pelo Teu próprio Espírito Santo, o Senhor já nos batizou com o Espírito, o Senhor já nos encheu de dons, o Senhor já tem usado a nossa vida, e ainda pode continuar fazendo, ainda pode continuar realizando milagres, prodígios e maravilhas, e com o poder do sangue do Teu Filho Jesus, o Senhor continua nos perdoando, nos remindo de todo pecado, tirando de nós toda injustiça, nos tornando, Senhor, aceitáveis aos Teus olhos. Pai, então nós clamamos pelo Teu poder, o Teu poder que não tem limite, cujo qual a Tua palavra diz que não haverá impossíveis para nenhuma das Suas promessas. Pai eterno e poderoso, este Teu Filho, esta Tua filha, ó Pai eterno, esta família que está reunida aqui nesta noite, que está em conflito, que está em desordem, que está, Senhor eterno e poderoso, em discordância, que está vivendo, Senhor, talvez um caos dentro da família. Nesta noite, Pai, opera um milagre. Nesta noite, intervenha com Tua graça, com Tua misericórdia, intervenha com Teu sublime poder, intervenha, Senhor eterno, nesse coração, nessa mente, nessa vida, que já não consegue dormir uma noite completa, que já não consegue mais descansar, que de tão enfadada, cansada, ó Pai eterno, esta pessoa não consegue trabalhar direito, ela não consegue se concentrar naquilo que deve fazer. Pai, em nome de Jesus, traz a paz, traz o equilíbrio a esta vida, a esta família, em nome de Jesus Cristo. Tudo
tudo isso que lhes preocupa e que lhes tira o sono, que lhes tira a tranquilidade, o sossego. Pai, nesta noite restaura este lar, esta família, este casamento. Restaura, Senhor eterno e poderoso, este ministério. Oh, Pai amado, ajuda esse ministro teu, esta ministra tua. Ajuda, Senhor eterno, este servo teu, esta serva tua, e opera um milagre pela vida da tua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde há uma enfermidade, aonde há uma doença, aonde há, Senhor, uma ação maligna, em nome de Jesus Cristo, tua palavra diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Esta igreja tem vivido esses sinais, o Senhor tem dado esses sinais ao nosso ministério. Pai, nós acreditamos, ó Pai eterno, e concordamos que o Senhor está todo poderoso aqui para agir em favor do teu filho e da tua filha. Então, aonde há uma enfermidade, uma doença, seja ela qual for, ó Pai eterno, do alto da cabeça, planta dos pés, eu ordeno em nome de Jesus, saia todo mal, e que haja cura divina, que haja libertação. Ó Pai amado, que o teu poder haja em favor dessas vidas, dessas famílias, desta igreja, e cumpra cada vez mais a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Deus grande e verdadeiro? Deus abençoe.